A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 10 ao 15, que vai nos dizer assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes nós não vamos entender as direções de Deus, muitas vezes não vamos compreender as rotas, os meios, o que Deus ele vai fazer durante o percurso da nossa vida, o que ele vai nos direcionar a tomarmos ali a direção, a fazermos o que ele está nos designando, mas o que nós temos que fazer é obedecermos a ordem do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ananias, ele era um discípulo. Ele era um homem de Deus. E o Senhor, ele falou com Ananias numa visão. Só que a visão que Deus, ele dá para Ananias, aquilo que Deus fala com ele, que Deus entrega para ele por intermédio daquela visão, não foi uma instrução fácil de se acreditar, de se entender, de se viver, de fazer a vontade que Deus havia designado para a história dele. Muitas vezes o nosso Deus, ele vai falar conosco. O nosso Deus, ele vai nos revelar as direções dele, ele vai nos mostrar aquilo que ele tem para a nossa vida, e nós não vamos conseguir entender, irmãos, o que ele está prestes a fazer, mas mesmo que você não entenda, obedeça. Tem coisas que não têm explicação, mas aqueles que vivem o Evangelho de Cristo precisam viver pela fé. Declare comigo: mesmo que eu não entenda as direções de Deus, eu vou obedecer. Mesmo que eu não entenda as direções de Deus, eu vou obedecer. Ananias estava pronto para ouvir o que Deus havia designado para a história dele. Esteja pronto, esteja pronta para ouvir as direções de Deus, para ouvir o que ele mesmo te direcionar. O Deus que ordena é o Deus que garante. O Deus que manda você fazer aquilo que ele está ordenando. É o Deus que garante a tua vitória, que abre a porta, que traz para a sua vida o que preciso for. Não tenha medo de tomar as direções que Deus te ordena. Arabando candarás, turiandarai. Declare comigo: eu não vou temer tomar as direções de Deus para minha vida. Eu não vou temer tomar as direções de Deus para a minha vida. Nem sempre vai ser fácil não temer. Mas o Senhor diz para você hoje: não deixe o medo te controlar. Seja uma pessoa que é direcionada, que é direcionado pela sua fé. Ananias não andou pelo medo, não andou por aquilo que as circunstâncias mostravam, mas ele creu na palavra. O Senhor, ele está procurando pessoas, irmãos, que creiam na palavra. Ele está buscando pessoas ali para que ele possa usar, para que ele possa fazer coisas grandes. Pessoas que andam por fé, pessoas que creiam naquilo que ele está falando. Pois hoje é muito difícil você encontrar um homem ou uma mulher que vive pela fé. Mas o Senhor, meu irmão e minha irmã, ele diz para você: isso me agrada, viver por fé. Quer agradar a Deus? Quer ser usado? Quer ser usada pelo Senhor? Aprenda a viver por fé e a não querer entender tudo que Deus designa para a sua história. O Senhor dá uma ordem para Ananias. Ordem essa que não foi entendida logo, de imediato. Tem ordens que Deus vai nos dar que a gente não vai entender logo. Deus vai dizer assim para você: perdoe fulana. E você vai dizer: mas foi ela que me fez o mal. É ela que tem que me pedir perdão. E Deus está dizendo: mas eu quero que você faça isso. Vá morar em tal lugar. Mas Senhor, eu nunca quis ir morar. Vá. Porque eu tenho uma obra lá. Eu tenho algo para fazer. Não queira entender o que eu estou te instruindo. Vá fazer o que eu estou te mandando. Muitas vezes as ordens de Deus, irmãos, vai trazer para a nossa vida um pouco de medo, de incerteza. Porque tudo que é novo nos amedronta, principalmente quando olhamos para as circunstâncias.
Principalmente quando fitamos os olhos naquilo que é contrário. É por isso que nós temos que andar por fé. Porque se ficarmos fitando os olhos nas circunstâncias, naquilo que a gente está contemplando humanamente falando, a gente não suporta, a gente não aguenta. O Senhor deu a ordem certeira para ele, porque quando Deus dá uma ordem, ele dá uma ordem certa. Ele está dizendo, eu vou trazer ordens para você que não vai deixar sombra de dúvida. Eu vou trazer ordens para você que serão certas. Você só vai ter que obedecer o que eu estou te ordenando e você vai ver o que eu, Senhor, farei por intermédio da sua história e na sua história. Versículo de número 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus trouxe a instrução para Ananias. Deus disse para Ananias a rua, irmãos, que ele precisava ir. Deus disse para Ananias a casa que ele precisava ir. E Deus disse para Ananias quem ele precisava procurar, que era Saulo, apelidado ali de Tarso, e que Saulo estava orando, mostrando que Deus é conhecedor de tudo, que ele revela o oculto, o profundo e o escondido, e que diante dele nada passa desapercebido. Deus estava sabendo ali até mesmo o que Saulo estava fazendo naquele momento. Deus é o Deus revelador de mistérios, e quando ele te dá uma direção, você não tem que entender, você só tem que obedecer, porque as direções de Deus são para serem vividas. Ananias, faz o que eu estou te ordenando, faz aquilo que eu te mando, mas Senhor, eu não entendo. Senhor, a luta tá grande, Senhor, os questionamentos são grandes na minha mente, as dúvidas, e o Senhor está dizendo, faça o que eu estou te ordenando, mesmo que você não entenda, pois eu, Senhor, contemplo de maneira diferente de você. Nós precisamos entender, irmãos, que a mente do Senhor, ela não trabalha como a nossa. Deus, ele vê muito além. Deus, ele vê de maneira diferente. É por isso que a gente não pode limitar o poder do nosso Deus e nem queremos entender as instruções de Deus. O Senhor diz para você, não limite o meu poder e nem queira entender as minhas instruções. Nem queira entender aquilo que eu estou falando contigo. Declare comigo, eu não vou temer, eu vou fazer o que Deus está me ordenando. Eu não vou temer, eu vou fazer o que Deus está me ordenando. Deus quer que você ande por fé, observe bem isso aqui. O Senhor está permitindo a fé de pessoas serem provadas, decando, ramando, candaraia, para ver o que há no teu coração. E o Senhor está dizendo, se posiciona, Ananias, faz o que eu estou te ordenando, mesmo que você não entenda. Quem era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, odiava os cristãos, havia presenciado a morte de Estevão, consentiu com isso, recando, rabacandaraia. Então a direção de Deus para Ananias foi dolorosa. A direção de Deus para Ananias, irmãos, foi algo que ele não entendeu. E é por isso que a gente precisa compreender diariamente que nem sempre nós vamos entender tudo. Eu sempre gosto de enfatizar isso aqui, porque aqueles que ficam buscando entender tudo acabam não vivendo os propósitos de Deus, acabam não vivendo milagres. Por quê? Porque quer ter explicação de tudo, e as coisas de Deus não é para ter explicação, é para ser vivida. Cada propósito que Deus designa para você é para você obedecer sem querer entender por que ele está designando para você. O Senhor escolheu Ananias para aquela missão, e hoje Deus diz para você, eu te escolhi para missões. Eu te escolhi para fazer a minha vontade. Eu te escolhi para viver os meus direcionamentos, os meus propósitos, e não cabe a você querer entender o que eu, Senhor, estou fazendo. Eu estou trabalhando. Não cabe a você querer entender como eu abrirei a porta, como eu trarei a cura, como eu libertarei, como eu restaurarei, o que eu farei. O que cabe a você é obedecer. O Senhor, ele diz para Ananias que Saulo, versículo 12, viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. É você, Ananias. Ele já viu você, ele já teve uma visão contigo, eu já mostrei para ele, eu já me antecipei, já preparei tudo. Não tem como você fugir, Ananias, Saulo já te contemplou. Ou seja, eu não te pergunto se você quer ir. Eu te instruo aí, eu já preparei tudo. Irmãos, tem pessoas aqui que são como Ananias. Deus não pergunta para você se você quer ir. Ele instrui o propósito e você tem que ir. Você tem que fazer o que ele designa, porque o escolhido não tem escolha. Aqueles que Deus escolhe, meu irmão e minha irmã, não tem escolha, não tem opção. Rabacandaracandaráia. Saulo não contemplou ali várias opções de homens de Deus. Ele contemplou a Ananias, que foi designado para uma missão árdua, missão difícil, porque nem sempre as coisas de Deus serão rosas. Vai ter momento que vai ter os espinhos, e a gente precisa estar preparado para isso. E aqui não era uma missão fácil para Ananias, mas Deus havia designado ele para aquilo.
Quando Ananias escuta todas aquelas palavras, quando Ananias escuta aquelas instruções do próprio Deus, irmãos, o coração dele treme. Tem momentos que o nosso coração vai tremer. Tem momentos que o nosso eu vai dizer, não investe muito não, não faz muito não crê muito não, mas o Senhor está dizendo hoje, viva por fé. Você não anda por vista. Declare comigo, eu vou viver por fé e o nome do Senhor será glorificado. Eu vou viver por fé e o nome do Senhor será glorificado. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Imagina comigo, irmãos, a mente de Ananias estava cheia de informação sobre Saulo. Agora vem Deus e diz, vai lá, e ora por Saulo. Inclusive, ele já teve uma visão contigo, já viu você orando por ele recuperando a vista. Ele já viu ali que ele vai recuperar a vista por intermédio de você. Irmãos, imagine a mente de Ananias. Tem momentos que a nossa mente vai dar uma girada de 360 graus. Tem momentos que a nossa mente parece que vai dar nores dentro dela. Porque as coisas de Deus não vão ter lógica. Ananias deixou bem claro, Senhor, eu sei muito bem quem é este homem. E eu sei quais são os males que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Senhor, eu sei que esse homem não é brincadeira. Se Ananias andasse por vista, ele diria, isso aqui é loucura da minha cabeça. Eu não vou lá nunca, eu vou me esconder. Ele faria que nem Jonas, né, irmãos? Ele fugiria. Ele era um homem de fé e ele não fugiu da direção de Deus. E hoje Deus diz pra você, não fuja das minhas direções mesmo que você não entenda. Não fuja das minhas direções mesmo que você não compreenda. Tem momentos que a gente não vai compreender nada. E você vê isso aqui de maneira muito clara. Ananias não estava entendendo e Ananias sabia do perigo. Ananias sabia, irmãos, que aquilo poderia não dar certo. Porém, quando Deus instrui, a gente não tem que entender as instruções de Deus. Nós não temos que entender o que Deus está falando. O que nós precisamos aprender é a vivermos, irmãos. Ananias sabia dos detalhes da história de Saulo. Versículo 14. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu sei também que ele veio com uma autorização para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu sei que o negócio está sério com ele. Eu sei que ele é perseguidor mesmo. Tem até autorização, Senhor, para prender os que invocam o teu nome. Sabe o que era isso que Ananias estava dizendo aqui? Se eu for até ele, eu corro risco de ser preso. Se eu for até ele, eu corro risco de ser maltratado. Vai ter momentos que Deus ele vai requerer algumas coisas de nós, irmãos, que vai testar a nossa fé com força. A fé de Ananias estava sendo testada aqui com muita força. E tem pessoas que estão entendendo de maneira perfeita, porque a sua fé tem sido testada com muita força. Você tem olhado para as coisas e tem dito, Senhor, é contrário. Senhor, não tem probabilidade. O Senhor está mandando eu tomar essa direção, mas Senhor, eu não tenho recurso. Senhor, eu não sei falar direito, como é que eu vou pregar? Senhor, eu sou uma pessoa que não entendo muitas coisas, como é que eu vou abrir empresa? E Deus está dizendo, só faça o que eu estou te instruindo, não queira entender, as coisas de Deus não têm explicação. Deus tinha um propósito com Saulo, Deus tem um propósito naquilo que você pensa que é impossível. Deus tem um propósito naquilo que você pensa que é improvável. Deus tem um propósito naquilo que você olha e pensa que não tem saída. Olha Deus trabalhando de maneira especial na vida de homens, na vida de mulheres. Olha Deus fazendo o impossível acontecer, dizendo, eu sou Deus que trabalho, eu sou Deus que trabalho, eu sou Deus que trabalho. E você não tem que entender o meu trabalhar. Irmãos, tanto querer quanto efetuar está nas mãos de Deus. Deus, ele sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não compreende. O que Saulo tinha que entender era que Deus estava no controle. Tem momentos que só dá pra gente entender isso. Deus está no controle. Incutir na nossa mente e ir mesmo com medo. Ananias foi até Saulo com medo, mas foi. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente só vai precisar obedecer, mesmo sem entender. Hoje o Senhor diz pra você, mesmo que você não entenda, obedeça. Faça o que eu te instruo, porque você vai ver o resultado chegando. Eu sei que no começo dá medo, eu sei que dá um frio na barriga, eu sei que dá um temor, um tremor, né, dentro de nós, de fazermos o que Deus nos ordenou e se der errado, se não for Deus. Mas quando você age por fé, como Ananias, ele agiu aqui, você vê o resultado.
Você só vai ver o resultado se você agir por fé. Se você obedecer às instruções de Deus mesmo sem entender. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vai, porque eu tenho um propósito muito maior com Saulo. Você pode não estar entendendo a minha instrução, mas o que eu vejo vai muito além do que o que você vê. Você vê um perseguidor. Você vê um homem que perseguia, um homem que anuiu a morte de Estevão. Um homem que verdadeiramente você vê o mal nele, porque ele transpirava ódio contra os cristãos, porque ele tinha um zelo pela sua religião, né? Ele era um fariseu. Mas Deus deixou bem claro: eu mudo, eu transformo o ser humano. E eu tenho uma transformação para este homem. O Senhor tinha uma transformação para Saulo, mas Senhor, não cabe entender. O que você tem que fazer é obedecer. Quando Deus mandar você orar por alguém, você não pode dizer: Senhor, mas não tem jeito. Deus está dizendo: ore, ore. Quando Deus disser fale de Jesus para alguém, você não tem que entender, você só tem que obedecer. Quando Deus disser invista em um negócio, você não tem que querer entender, você só tem que obedecer. Quando Deus disser para você faça aquilo que eu estou te ordenando sem buscar entender, faça, porque haverá resultados. Houve resultados, porque Ananias obedeceu, mesmo sendo difícil para ele. Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Saulo, ele recebeu a visita de Ananias, porque Ananias ouviu a voz do Senhor. E aqui aconteceu algo extraordinário, irmãos. Deus trabalhou de maneira sobrenatural. Ananias foi com medo, mas o propósito de Deus aconteceu na vida de Saulo. Vá mesmo com medo, cumpra os propósitos de Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você pense até em parar e desistir, mas vai. Ananias aqui, irmãos, ele temeu, ele era ser humano, mas ele foi. E houve resultados. Quando você obedece, Deus traz resultados e te mostra que vale a pena confiar inteiramente no Senhor. Confie nas direções, confie nos desígnios, pois certamente Deus vai surpreender o seu coração, como ele surpreendeu aqui o coração de Ananias, usando ele como um instrumento para, assim, ser uma restauração para a história de Saulo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém, que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. O Senhor é lindo, perfeito e fiel. As tuas instruções, Pai, não são para serem compreendidas, mas são para serem vividas. O Senhor tinha uma direção, uma instrução, Pai, para Ananias aqui, e mesmo sem ele entender, ele te obedeceu. Por isso ele viveu os resultados, ele viu o que o Senhor fez na história de Saulo. Que seus filhos não busquem entender aquilo que o Senhor designa, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor manda, porque o que o Senhor manda, designa, ordena, não tem explicação, é mistério. As coisas do céu são mistério. O Senhor é o Deus que renova. O Senhor, abaiacando, ramantudeira, candarai, é o Deus que restaura. E eu creio, Pai, que o Senhor está renovando, está restaurando pessoas aqui para viverem os teus propósitos a partir de agora, Senhor. Ele e ela vai fazer como Ananias, não vai querer entender o que o Senhor está ordenando, mas vai obedecer, pois a tua palavra diz, Pai, que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazermos o que o Senhor designa, porque o Senhor conhece o nosso amanhã e o Senhor sabe de todas as coisas. Eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de milagre de maneira completa. Eu creio que o Senhor vai trazer resposta, vai surpreender o coração dos teus filhos e eles vão entender, Pai, que a fé não se explica, milagre não é para se explicar, resultados, resposta de oração não é para ter explicação, Senhor. É somente para obedecermos e vivermos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo,
O Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O que Deus instrui para a nossa vida não tem explicação. Nós só temos que obedecer. Ananias, mesmo sem compreender, Ananias, mesmo com medo, obedeceu e houve resultados. Deus tem grandes resultados para a sua vida. Somente obedeça o que Ele está te ordenando a fazer, pois certamente Ele cuidará dos detalhes da sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.